Olá, mulheres que vencem! Estamos aqui para mais uma aula na nossa mentoria e hoje nós vamos falar de um assunto muito simples, mas ao mesmo tempo importantíssimo para uma boa e tranquila vida conjugal. Nós vamos falar a respeito de temperamento. É isso mesmo. Você já parou para pensar qual é o seu temperamento como esposa? Qual é o seu temperamento diante do temperamento do seu marido? Você já se perguntou isso? Pois é, existem mundialmente 4 tipos de temperamentos, que é o fleumático, o sanguíneo, o colérico e o melancólico. É muito importante você conhecer esses tipos de temperamentos, saber qual é o seu, saber qual é o do seu marido, para você conseguir lidar com as diferenças entre vocês no dia a dia. Nós estamos aqui falando no nosso terceiro módulo, o módulo esposa. Como ser uma esposa conforme a vontade de Deus e ter um casamento mais feliz, mais abundante. Então, eu convido você para aprender junto comigo aqui como se transformar naquela mulher virtuosa. Vamos lá? Bom, para a gente começar, eu quero ler com você o texto que se encontra lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Amém? É isso aí. Quando nós passamos por momentos de tensão, momentos muitas vezes de afronta, né? E de confronto também, muitas vezes a nossa reação não é das melhores, não é mesmo? Você como esposa sabe do que eu estou falando. Muitas das brigas entre os casais são por falta, né, de tolerância. Talvez um não estava bem, falou algo que não queria falar no momento ali de nervosismo, no momento ali de discussão, e a outra pessoa que talvez deveria ali ter mais paciência, mais compreensão, ela ao invés de jogar água fria, ela vem e coloca mais fogo ainda. E aquela discussão vai crescendo, crescendo até chegar em extremos, infelizmente, como muitas vezes chega na vida de muitos casais. Então, Provérbios já diz, né? A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, nada melhor, minha irmã, você que está me ouvindo, talvez o seu marido tenha aí um temperamento difícil de lidar, se estressa por tudo, né? Briga por tudo, ignorante, não sabe conversar, né? E você, ao invés de conseguir aí acalmar o seu lar, trazer paz para o seu lar, talvez você tenha piorado ainda mais essa situação, né? Lembrando que essas aulas são para nós, para sabermos lidar com sabedoria diante das adversidades no casamento. Então, não fique chateada se eu hoje jogar a responsabilidade para você. Se eu fizer isso, é porque eu acredito que através da sua e da minha mudança, os nossos maridos serão transformados. Amém? O Senhor nos chamou para isso, não é verdade? Esse nosso bate-papo aqui é para nos transformar, né? Enquanto somos transformados através de nós, o Senhor opera na vida deles. Então, vamos lá. Como você reage? Você é aquela esposa que consegue acalmar as coisas, interpretar o ambiente, ou você é aquela esposa que o marido chega com fome, nervoso, às vezes frustrado, e você quer ter uma DR bem naquele momento, né? Aquela esposa que não sabe fazer a leitura do momento ideal para se falar certas coisas. Então, se você é assim, eu quero te encorajar hoje a agir diferente, a ter mais sabedoria de abordar certos assuntos no momento certo, do jeito certo. Você vai perceber como isso vai fazer a diferença e trazer paz para a sua vida, paz para o seu casamento, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse temperamento, né? Esses 4 temperamentos que eu disse aqui para vocês, que é aí comprovado pela própria ciência mesmo, né? Nós temos aqui o primeiro temperamento, né, que eu quero falar para vocês aqui é o colérico. O que é aí uma pessoa colérica, né? Eu quero que, enquanto a gente for conversando aqui, falando, eu quero que você já analise o seu temperamento e também o do seu marido, ok? Bom, colérico. Pessoas que possuem esse tipo de temperamento costumam ser bastante explosivas e a liderança é um dos seus pontos fortes.
Quem possui temperamento colérico tem muita energia e uma grande facilidade para trabalhar com planejamentos. Além disso, são indivíduos que lidam com com as mais diversas situações da vida de maneira prática, são ambiciosos e podem ser dominadores. Quem tem esse tipo de temperamento pode ser impaciente e intolerante. Estes são os principais pontos que precisam ser trabalhados. Uma pessoa assim é uma pessoa colérica. E o outro, melancólico. Uma pessoa com temperamento melancólico geralmente tem aí a timidez, a solidão e o pessimismo como a sua marca. Essas são as principais características de quem tem o temperamento melancólico. Com a sensibilidade bastante intensa, pessoas com esse tipo de temperamento costumam ser introvertidas e tendem a esconder os seus próprios sentimentos. Além disso, indivíduos com temperamento melancólico preferem trabalhar com funções que possam ser exercidas individualmente, fogem do trabalho em grupo. Um dos seus pontos fortes é a sua lealdade. O melancólico, ele é marcado aí por uma forte lealdade. Porém, o pessimismo é algo muito forte em quem possui este tipo de temperamento e é um dos principais pontos aí a ser melhorado. Temos aqui o sanguíneo, eu não queria falar, mas eu me encaixo, acredito eu, e o meu marido também, no temperamento sanguíneo. E aí, minha irmã, eu te pergunto, imagina 2 sanguíneos dentro de uma mesma casa, como que não fica as coisas, não é verdade? É necessário muita graça do céu, é necessário muita busca do Espírito Santo para estar cheia, para estar ali sendo dominada pelo Espírito Santo de Deus, para que a paz reine no lar, né? Eu acho que eu já disse isso aqui em uma outra aula, mas eu quero frisar aqui novamente, né? Eu e meu marido, nós tivemos muita dificuldade no início do nosso casamento, justamente por causa do nosso temperamento. Nós somos bem parecidos, sabe? Nós temos muita diferença em relação à criação, né? Em relação à forma como nós fomos ensinados, digamos assim. Porém, em relação a temperamento, nós somos bem parecidos e isso muitas vezes nos coloca no confronto, né? Mas aí o Senhor vai dando graça, vai nos ensinando. E hoje, né, graças a Deus, já vou fazer 11 anos de casada. E eu posso, para a glória de Deus, falar para você que o meu casamento hoje é infinitamente melhor do que ele era há anos atrás. E tá cada dia melhor, tá como vinho, cada dia melhor, né? E é o que eu desejo para você também, tá? Então, eu me encaixo nesse, acredito que o meu marido também, né? Tem gente que fala até sanguíneo. Ah, meu temperamento é sanguíneo hemorrágico, de tão sanguíneo que é, né? Mas, com graça de Deus, a gente se controla e aproveita, é claro. Vocês vão perceber que nos 4 tipos de temperamentos, todos eles têm pontos bons e pontos negativos a serem trabalhados. Todos, sem exceção. Então não fique triste se você se encaixar em um ou outro. Todos têm pontos bons e pontos ruins, né? O importante é nós termos consciência disso, conhecermos bem o nosso temperamento do nosso marido também, para que possamos melhorar e sermos também mais compreensivas, termos aí mais paciência no dia a dia, para evitar discussões desnecessárias que vão desgastando o casamento. E quando você percebe, já tá de um jeito que muitas vezes, infelizmente, levam até a separação, né? Pequenos desgastes que vão aí se tornando algo maior. Então, o objetivo aqui é entender para aplicar, amém? Então, vamos lá ver o que é esse temperamento sanguíneo, né? Quem possui esse tipo de temperamento não sabe o que é passar sem ser notado. As pessoas com temperamento sanguíneo são muito extrovertidas e falam bem, principalmente para grandes públicos, por serem comunicadores natos. Quem pertence a esse grupo gesticula exageradamente enquanto conversa e consegue se adaptar com facilidade às mais diversas situações. Pessoas com temperamento sanguíneo são bastante otimistas e sensíveis. Porém, vale ressaltar que essas pessoas têm o hábito de exagerar em suas falas, além de serem impulsivas. Tais pontos, impulsividade e exagero, precisam de uma melhor atenção por parte aí dos sanguíneos. E por último, nós temos aqui o temperamento fleumático.
O fleumático sabe, se reconhece um fleumático pela sua doçura e paciência. Eu queria ser esse, irmãs. Essas são as maiores características de quem possui esse tipo de temperamento. Além disso, pessoas com temperamento fleumático são excelentes observadores e preferem ter uma vida pautada por rotina. Ambientes silenciosos para quem possui o temperamento fleumático são verdadeiros paraísos. Alguns pontos que precisam ser trabalhados por pessoas que têm esse tipo de perfil é a indecisão, falta de flexibilidade e resistência a críticas. E aí, você gostou de saber que existem esses quatro tipos, né, de temperamentos? Pois é. E hoje nós estamos aqui para analisar como tem sido o seu dia a dia, como tem sido a sua rotina conjugal. Sabe, queridas, eu sei que não é fácil, né? Casamento nenhum é fácil, família não é fácil, você construir um lar, você edificar a sua casa não é fácil. Eu falo que muitas vezes a gente vê aquelas fotos bonitas no Instagram, né, no WhatsApp, nos perfis, e a gente pensa, nossa, que família linda, né? Mas só aquela pessoa, só aquela mãe, aquele pai sabe o quanto custa para se ter aquela família linda. Família precisa de investimento, né? Casamento precisa de investimento. Eu sempre falo aqui, família é o nosso primeiro ministério, mas eu quero ressaltar que não é o único, tá bom? Nós temos ministérios fora de casa, né? Ela é o primeiro, mas não o único, ok? Não se prenda a isso. Deus te fez para viver coisas abundantes dentro e fora da sua casa, né? E o casamento é um desses, né? O matrimônio é a coisa mais linda estabelecida, uma das coisas mais lindas estabelecidas pelo Senhor. E quando ele vai mal, tudo vai mal, né? Não é possível você se preocupar em pregar a palavra, cuidar dos outros, se o seu casamento vai mal, né? Eu te aconselho, você que está me ouvindo aqui agora, né? Se algo vai mal no seu casamento, não desista, não desanime, mas eu também te encorajo. Talvez você é aquela pessoa que vê muitos defeitos aí no seu marido, no seu cônjuge, e talvez você não tenha olhado para você, né? Eu tô aqui para ser aquela pessoinha que te fala, ó, dá uma olhadinha em você, faz uma autoanálise, vê em você o que pode ser mudado. Sabe por quê, querida? Porque nós não temos o poder de mudar o outro, mas nós temos a determinação que pode nos transformar e através da nossa transformação, algo glorioso acontecer na vida do outro. E ser esposa é isso. Ser esposa é buscar do Senhor graça e sabedoria todos os dias. Lembra da nossa aula da semana passada? As características que uma esposa tem que ter, lembra? Pois é, essa graça, essa santidade, essa bondade, esse alinhamento com o Senhor, essa fé que nos move, né? Essa determinação, é isso que nos faz mudar a resposta que nós recebemos, talvez, de um marido. Quantas estão me ouvindo aqui agora que infelizmente são casadas com maridos grosseiros, insensíveis, homens que não tiveram um bom exemplo de pai, não tiveram bons ensinamentos de mãe, né? É muito comum nós vermos mães que mimaram os homens, os seus filhos, né? E esses filhos se tornaram homens mimados, imaturos, homens que não foram preparados pelas mães para serem maridos. Quem me conhece aqui sabe, eu sou mãe de 3 homens, né? Quase, né? Então, eles são novinhos ainda, por isso eu disse quase, né? O Pedro, ele tá com 9 meses, tem o Samuel com 6 anos e o Davi com 7 anos. Mas mesmo eles sendo novos, eu oro ao Senhor para que Ele prepare para os meus filhos esposas segundo o coração do Senhor. Mas eu os ensino também. Sempre falo aqui com o Davi, que tem mais entendimento, sempre falo para ele a importância de ser um homem que cuida, que provê para sua casa. Não provê apenas o sustento, a vida financeira, não. O homem, ele é responsável pela provisão no exercício também do sacerdócio, que é o quê?
O sacerdócio é aquele que se responsabiliza pela vida espiritual da casa, da família, né? Então o homem é provedor em todas as áreas, emocional, ele tem que suprir as necessidades emocionais da esposa, dos filhos, né? Então, nós como mães, por que eu tô te falando isso hoje? Porque nós como mães, nós precisamos preparar os nossos filhos homens para serem bons maridos. Nós não podemos mimá-los, nós não podemos deixar que protegê-los de tudo, né? Como eu tenho visto muitas vezes. Eu tenho visto mães que querem proteger os filhos de tudo, que querem impedi-los de conhecer o mundo. Eu sei que no nosso coração esse é nosso desejo mesmo, né? De cuidar, de proteger, de agarrar com a gente, não é verdade? Mas olha, mulher, o Senhor te fez e te deu de presente esse filho lindo que você tem, porque ele confia em você para fazer dele um homem. O seu papel é fazer do seu filho um homem, um marido que você gostaria de ter. Então, encoraja, manda para frente, né? Permita que o seu marido torne ele um homem. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui, muitas mães, né? Eu vejo muitas mães que às vezes os maridos são mais duros, vão corrigir, e as mães acham ruim, né? Não, tadinho, não faça isso. Não faça isso. Permita que os seus filhos cresçam, entendendo o que é ser homem, o que é se tornar futuramente um marido, né? Tem mães que quando nós falamos de casamento, o filho está crescendo, daqui a pouco casa, as mães se apavoram. Não, meu filhinho sair de casa? Não. Ei, mulher, é para isso que o Senhor o fez, né? Glória a Deus. Se você tiver aí com um filho de 30 anos dentro de casa até hoje, alguma coisa está errada, né? Então, esse módulo esposa, ele é impossível de não falar também um pouco de ser mãe, porque você como mãe, né, como uma esposa, como uma mulher que é casada, que conhece o que é um matrimônio, você tem esse papel também de preparar os seus filhos homens para serem maridos. Muitas dificuldades que você tem no seu casamento, você tem aí a possibilidade de trabalhar nos seus filhos para que eles não tenham isso no futuro, no casamento deles, né? Então não os impeça de crescer, não impeça. Há momentos que precisa deixar ir, precisa soltar, amém? E para você que é mãe de menina, né? O seu dever, mãe, ainda é maior. Por quê? Porque a mãe de menino, isso é fato, né? A mãe de menino, ela tem ali, está mais junto com o filho homem até aproximadamente os 12 anos, mais ou menos. Isso é constatado. A partir daí, o filho já começa a se espelhar mais no pai, andar mais com o pai, querer fazer as coisas de pai. Por quê? Porque ele cresceu. Então, até os 12, mais ou menos, você, mãe, é responsável por formar nele esse caráter, dar essa instrução, ensinar ele como se trata uma mulher, né? Depois disso, acaba que o pai assume a responsabilidade. Não que você vá abandonar, mas eu digo em questões mesmo de homens, né? Você me entende. Mulher já é diferente, né? A mulher, ela já vai estar sempre ali mais com a mãe, aprendendo a ser uma esposa, aprendendo a ser uma dona de casa, aprendendo a ser uma profissional também lá fora, é claro, tudo sendo ensinado pela sua mãe. Então, a esposa que você deseja ser é o que você tem que ensinar a sua filha, né? No momento certo, na idade certa, é claro, mas todos os dias, principalmente com exemplos. É isso que vai fazer com que os seus filhos também tenham casamentos abençoados, né? Por quê? Eu estou entrando nisso com vocês hoje, nesse assunto, porque muitos problemas que nós vivemos hoje no nosso matrimônio, no nosso casamento, são heranças que nós trazemos dos nossos pais. Quantas mulheres, quando eram crianças, viam ali os pais brigando, discutindo, a mãe exercendo autoridade sobre o pai, né, sobre o marido, aquele modelo invertido, né, um pai passivo, um homem passivo, né? E não confundam uma pessoa, um homem, um marido pacífico com um marido passivo. O seu marido, ele pode ser pacífico, tranquilo, mas ele deve ter uma autoridade que quando fala, tá falado. Agora o passivo não. O passivo é aquele que não está alinhado com a vontade de Deus. O passivo é aquele marido
aquele homem que não se posiciona, que é covarde, que deixa as responsabilidades da casa, as decisões para sua esposa. Tá errado, tá invertido, né? Nós já falamos aqui qual é o papel da esposa e qual é o papel do marido. Então, se você não viu, volta lá nas aulinhas que você vai ver. Então, nós precisamos desse alinhamento para as nossas vidas como mulheres, como esposas, né? Para a vida dos nossos maridos, e precisamos repassar isso aos filhos que o Senhor nos confiou, seja eles homens ou mulheres, meninos ou meninas, né? Nós precisamos deixar esse legado. Então, hoje, eu espero ter contribuído um pouquinho aqui para que o seu dia a dia, o seu casamento, o seu matrimônio se faça melhor, né? Talvez você aí que tem o costume de às vezes o marido chegar do trabalho e qualquer coisinha já estourar, já perder a paciência, talvez hoje você vai agir diferente, entendendo que o temperamento dele depende do seu temperamento e o seu está totalmente no seu controle, né? Então, vale a pena, queridas, vale a pena ser melhor a cada dia, vale a pena aplicar tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E olha, um último conselho para fechar aqui essa aula. Tire um dia da semana para vocês, para você, para o seu marido. Eu não estou dizendo que vocês precisam sair de casa, fazer passeios caros, não. Se não der, se não for o momento, tá tudo bem. Mas tire um dia, pelo menos da semana, onde vocês vão poder sentar junto, tomar um café junto, almoçar juntos, fazer algo juntos, só vocês dois. Quanto tempo? Quanto tempo você que está me ouvindo não ficar sós com seu marido? Quanto tempo? Hoje eu tô com um bebezinho pequeno e eu confesso para vocês que é bem difícil conseguir esse tempo a sós com meu marido. Mas eu já estou me programando para a gente voltar a ter esse tempo, né? Antes dele nascer a gente tinha o nosso dia. Agora com ele tá bem complicado, mas daqui a pouco ele tá crescendo e a gente volta novamente a regar esse nosso matrimônio. E eu te encorajo a fazer o mesmo. Ah, mas eu queria que o meu marido tomasse a iniciativa. Não, é com você que Deus está falando. É você que está recebendo instrução aqui nesse dia, não é? Então é porque Deus quer que você tome essa iniciativa. Prepare algo especial. Mude o seu temperamento. Quando ele vier com uma palavra dura, vá você com uma palavra branda e você vai perceber como isso vai desviar a ira, como isso vai trazer paz para sua casa. Amém? Pois é paz e alegria que o Senhor tem para os seus dias. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te louvo por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando a tua palavra, compartilhando os teus ensinamentos com essa minha irmã que está me ouvindo agora. Obrigada, Jesus, por isso. Obrigada. Ah, Senhor, que a paz que excede todo entendimento vá de encontro a ela agora, restaurando os sentimentos, restaurando, ó Deus, a sabedoria, que talvez nos momentos de fúria, nos momentos ali de nervosismo, situações de conflito e de confronto são perdidos. Restaura, Senhor, o amor no coração dessa mulher que me ouve agora. Restaura, meu Senhor, que a cada aula e que a cada tentativa dela de colocar em prática aquilo que nós estamos ensinando aqui, que a cada tentativa o Senhor venha com graça, com poder, com fortalecimento, dando crescimento a essa semente, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa daqui a um tempo olhar para o seu matrimônio e perceber que tudo aquilo que ela plantou verdadeiramente tem frutificado para a tua glória. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, querida? Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.